Você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você está me dizendo. Vou repetir a frase. Você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. E essa frase, ela, até hoje, na verdade, ela sempre tem memória sobre algo exatamente de quando nós falamos sobre missão. Sobre exatamente quando nós falamos sobre a missão de Deus, quando nós lembramos dos meses de campanha, nossos batistas, salvos e reunidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós lembramos que alguns meses do ano nós nos dedicamos à obra missionária, a levantar recursos, enfim, para que na verdade o reino ele continue com essa dinâmica, ele e nesses dias eu verificando, dando uma olhada em algumas informações que a junta traz, eu percebi que a quantidade de igrejas batistas no Brasil é uma quantidade absurda. Parece que no nosso meio aqui, nós estamos aqui em São Paulo, parece até nós vemos bastante igrejas batistas, mas no Brasil como um todo, muitos lugares ainda estão faltando. Mas me chamou uma atenção que exatamente sobre a questão do ofertário, enfim, são muito poucas, de fato, as igrejas que agregam o sonho, o trabalho da nossa denominação batista. Aí nós, eu falei, será que eles, na verdade, não entendem o que é missões, enfim, mas nós percebemos que não somente tem a nossa junta de missões mundiais, existem tantas outras agências missionárias que essas igrejas também contribuem. E nós vamos pensando sobre essas coisas, exatamente sobre o mês de campanha de missões, sobre o tema que é orado pela liderança das juntas, sobre o que é proposto às igrejas batistas para que sejam levantado o alvo. E nós temos um tema bem interessante esse mês, movidos pela graça. Um texto bonito, o que move você? Até uma entonação maior quando nós falamos sobre esse texto, o que move você? Na verdade, que é movidos pela graça, mas eu sou movido pela graça. Exatamente quando nós pensamos num texto assim, num tema dessa forma, você sempre lembra de quê? De Mateus capítulo 28. Eu estou enganado ou não? Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí tem continua no versículo 20, ele diz o quê? Ensinando-os a observar ou a guardar, enfim, depende da tradução, tudo que eu ordenei a vocês. Então, exatamente quando Cristo ele começa, ele dá lá o start sobre missões, ele começa nesse texto. Tudo que Jesus, na verdade, que nós vivemos hoje, Jesus ensinou os discípulos. Nós sabemos da história que Pedro, na verdade, passou aqueles 3 anos. Aí a gente fala, Pedro não era convertido, depois Pedro entendeu. São tantas coisas que nos levam até essa ordem específica de Cristo. Ali ele dá o start para falar exatamente sobre a questão de missões. Mas me chama a atenção nesse texto, que ele fala, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Então, ou seja, eu vou batizar essa pessoa, eu tenho que ensinar tudo o que eu ensinei a vocês, para que exatamente essa ordem, isso que ele fez, permaneça. Mas quando eu lembro dessa frase exatamente sobre a questão da grande comissão e fala sobre o texto, o versículo, mas essa frase me acompanha há anos, porque você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está me dizendo. Sabe, queridos, eu vou pedir para você abrir no texto de Tito, capítulo 2, versículo, nós vamos ler o 11 e o 12. Título, capítulo 2, versículos 11 e 12. Amém?
Vamos lá. Quem não encontrou, diga misericórdia. Então vamos aguardar mais um momento. Título, capítulo 2, versículos 11 e 12. Amém? Então vamos lá. Tema, divisa da nossa campanha. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Vamos fechar os nossos olhos, Senhor bendito. Que essa mensagem, que essa palavra, Deus, esteja exatamente dentro dos nossos corações, não só de uma forma superficial, mas que, de fato, a nossa vida, ela possa, como o teu servo Caraça disse aqui, ela possa ser espelho para as outras pessoas. Sabe, Senhor, que nós não possamos falar alto demais e as pessoas não nos ouçam. Fica conosco, repreende todo ladrão da semente. Se eu oro ao Senhor e te peço, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Queridos, quando exatamente ele fala sobre esse texto, e nós percebemos que um texto que exatamente se encaixou com o tema da campanha, mas existe aqui uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, uma palavra: e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Quando exatamente eu tenho a tendência, eu percebo, quando eu sou movido pela graça, nós entramos em várias discussões. Quando você está no seminário, você discute tanta coisa. Nós brincávamos. Nós passávamos o tempo todo discutindo se Adão tinha ou não tinha um bico. Mas de vez em quando a gente falava sobre Deus. Então a gente fica tão preocupado com tanta coisa. Com texto, com exegese, o texto não encaixa, vamos lá para o original, o sentido do texto é esse. Mas eu tenho por certo de que essa palavra piedosa, ela vem exatamente carregado de algo que nós vamos ler num próximo texto, que exatamente se diz a questão da prática da palavra do Senhor. Quando exatamente eu vim a compreender essa frase de dizer, você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está me dizendo, Deus exatamente compartilhou comigo e disse o seguinte: olha, você pode dizer o que você quiser. Você pode dizer que você ama missões, que você é um missionário nato, um missionário de ofício, porque missões está no seu DNA. Mas nada disso vai importar. Porque exatamente as tuas atitudes, os teus atos, não correspondem com aquilo que você diz que acredita. Quando eu, de fato, eu vou falar a pessoa Ivanildo, eu me converti, eu não me converti numa igreja batista. Eu era de uma outra denominação, que não tem nada, veio até na linha batista presbiteriana, uma igreja neopentecostal. Não falava nada de missões, eu não sabia nem o que era isso daqui. O que é missão, o que é fazer isso. E com você normalmente, com o seu interesse, com a sua sede em buscar algumas coisas, você vai se despertando. E alguns anos depois, não muitos anos depois, eu fui parar na Jocum. Talvez que alguns conheçam essa denominação, jovens com uma missão. Exatamente eu comecei a entender e compreender o universo, que falei, olha, agora eu me encaixei, eu sei onde que eu posso ir. Mas a denominação que eu fazia parte não entendia nada sobre missão. Eu falei o seguinte: foi Deus que me chamou, eu vou lá. Senhor, tu estás comigo, eu vou lá, vou arrancar, sair do meu trabalho, vou pegar tudo que eu tenho e vou investir esse tempo. Aí eu fui lá
E o pastor pediu para que, pelo menos, né, isso foi uma coisa boa, que orassem por mim. Não investia, não tinha nada a ver com a denominação que eu fazia parte, mas pelo menos, amém, pelo menos vão orar por mim. Isso já é uma grande, assim, vitória para mim. Tudo bem, fui para lá, me apresentei. Aí todo mundo no dia do culto de abertura do trabalho, e todo mundo dizendo, eu sou batista, e glória a Deus, aleluia. Aquelas coisas altas, eu sou da Assembleia de Deus, aleluia, glória a Deus. De outras denominações não muito conhecidas, aleluia, glória a Deus. Quando eu falei de que igreja que eu era, fez um silêncio. Ninguém entendeu nada. Como era numa espécie de chácara, a única coisa que só se escutou naquele momento, foi a cigarra lá cantando. Eu não estou exagerando, eu achei que todo mundo ia falar glória a Deus, aleluia, que eu falei da minha denominação. Mas ninguém falou mais nada. Silêncio total, jogo do silêncio. Todo mundo olha para a cara e tudo passou, ninguém entendeu nada. Voltar, e no próximo voltou a animação de novo. Até aí tudo bem, eu falei, nossa, eu acho que... Não sei, o pessoal não entendeu direito, né? Acho que eu não falei, acabei falando para dentro, falei para dentro. Não sei, aconteceu alguma coisa que ninguém se manifestou. Ah, bom, a gente passou aquele tempo, eu entendi muitas coisas. Aí depois daquele processo terminado, aí sim eu virei um batista. Glória a Deus por isso. Isso todo o processo, agradeço a Deus de onde eu vim, foi lá onde Deus abriu as portas para mim, foi meu pronto-socorro. Entendi assim. Mas exatamente essa frase, mesmo período que eu estava lá, essa frase continuou ainda, como assim? Você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. E quando exatamente eu tinha me encontrado lá, né, agora eu entendi para que eu nasci. Eu sou um missionário de ofício. Olha, Deus, obrigado, agora eu sei para onde eu vou, eu não sei, agora eu tenho direção, eu sei para que eu nasci, isso está na minha veia. Mas Deus continuou falando, olha, fala mais baixo, não fala tão alto, porque as suas atitudes exatamente têm que corresponder com aquilo que você fala, com aquilo que você professa na sua vida. Ah, mas agora fui um missionário do Jocum, eu sei muita coisa. Nossa, eu fui lá, nós fundamos, nós fundamos aquele trabalho naquela comunidade, lá onde todo mundo, lá o pessoal foi visitar um senhor lá na comunidade, 40 quilômetros na estrada de terra afastada depois da cidade onde tinha asfalto. Ou paralelepípedo, melhor dizendo, né? Aí o senhor com a peixeira do lado falou, Deus esqueceu de mim, e quem ia contrariar? Nossa, vivi isso, nossa, que bacana, que legal. Nossa, olha que experiência, eu fui lá e fui naquela outra cidade, sabe, foi usado, a gente ficou lá 2, 3 dias, aí voltamos lá depois de 15 dias, não recordo datas agora, e a irmã falou, nossa, depois que vocês passaram aqui, a igreja encheu. Amém. Nossa, que bacana, nós passamos por aqui. E Deus abençoou, foi um tempo que transformou a minha vida. Glória a Deus por isso. Mas exatamente a frase de que fale mais baixo, porque as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Sabe, queridos, nada do que eu tenho vivido ou passado, onde você imaginar, eu já devo ter andado por aí. Eu já fui para Parada Gay, eu já fui para Carnaval, aí você volta as piadinhas, né? Você vai para Parada Gay, os irmãos, a piadinha, me falaram lá que você foi de diabinho. As piadinhas, você tem que ir, o retorno das piadas. Você foi para o Carnaval, aí você vai lá para outras comunidades religiosas, quer dizer, você já faz alguns trabalhos a mais, passa próximo de centros
de religiões bem contrárias à questão do cristianismo. Quer dizer, você vai vivendo. Mas a frase continua, fala, olha, não fale alto, que eu preciso, as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Nada do que você tenha vivido, nada do que você tenha feito, eu e você, é motivo para barganhar com Deus e dar motivos para achar que você tem razão ou direito daquilo que você quer fazer. Se eu tenho o direito de detestar o meu irmão, eu detesto. Mas afinal de contas, eu fiz missão. Eu sou uma pessoa muito, muito preparada. Eu fiz teologia. Eu conheço as coisas. Continua falando mais baixo, porque as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. Hoje pela manhã, eu dei o cano aqui, né? Igreja. Justificar, né? Pessoal, a gente ajeitou, eu precisava ir em uma outra igreja. Batista, tá? Tem que... Fui lá na igreja, sentadinho, graças a ninguém me conhecia, né? Igreja escura, sentei lá no fundão, na parede, porque só tinha lugar ali. Na frente estava tudo lotado. Sentei no meu canto. Talvez alguns já ouviram falar sobre o atotos, que é o atotos, e atotos. Isso, eu sempre confundo. O atotos ou iatotos. Oi? Iatoto, que é no caso plural. E eu fui lá, nossa, que bênção. Eu ouvi falar muito sobre esse trabalho, que não tem nada a ver com a junta, que é um trabalho que eles fazem em Uganda com viúvas e crianças órfãos. Porque a maioria dos homens, eles, por conta de vários problemas, principalmente por conta da AIDS, muitos homens, eles foram a óbito. Então tinha muitas mulheres, ainda é um país que sofre muito com isso. E eu, maravilhado com aquilo tudo, e aquelas crianças totalmente regeneradas, aquelas crianças com uma estrutura de vídeo absurda. Uma coisa que eu vi Deus transformar a vida de pessoas que estavam ali naquele vídeo, crianças transformadas, renovadas, órfãos, viúvas, mulheres abandonadas pelo marido, outras perderam seu marido. E aquilo mexendo comigo, impactando, até aí tudo bem, aleluia, glória a Deus, mas aí entra a mensagem. Deus, mas me bateu hoje de um jeito que eu falei, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque, novamente, essa frase que eu preciso falar baixo para que as pessoas possam me ouvir. Porque as minhas práticas, a minha conduta de vida precisa exatamente corresponder com aquilo que eu digo que acredito. Exatamente a missão, o corpo de Cristo, isso daqui é uma missão. Não tem nada de diferente. Quando nós voltamos para Mateus 28, ele fala, ensinando-nos ao quê? A guardar tudo o que eu ensinei. O que Cristo ensinou? Piedade, compaixão. Quantas parábolas, passou-se o tempo inteiro ali ensinando. Foi isso que ele ordenou. Olha, multiplica isso que vocês ouviram. Porque a sua prática precisa exatamente coincidir com aquilo que você diz que acredita. Porque viver o evangelho, aquele que a gente chama, todo mundo fala, vive o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro não tem nada a ver com aquilo que eu digo que sou, mas e sim com aquilo que Jesus tem a dizer ao meu respeito. Porque eu passo a vida inteira querendo, de repente, mostrar para as pessoas que eu sou alguém tão piedoso. Na verdade, eu sou alguém tão piedoso que pratica a piedade, a compaixão com o meu próximo, porque eu dou uma cesta básica, mas não tem nada que isso possa me afirmar que Jesus falou, não, a tua conduta está correta, continua desse jeito como você está. Tanta coisa que eu faço em nome daquilo que eu digo que acredito.
De repente, aqui na minha comunidade, de repente, por uma questão social, eu não faço algumas coisas. Mais uma vez, eu tomei assim, eu escutei porque eu estava lá próximo. E eu sabia exatamente para que era direcionado. Uma certa ocasião, pastor, eu entendo que, movido pelo Espírito Santo, disse exatamente algo muito forte. Falar, nós aqui, nós estamos cultuando ao Senhor e levantamos a nossa mão e dizemos que adoramos ao Senhor e aleluia, glória a Deus, estamos aqui, Senhor, pode me usar. Quando sai da porta para fora, sabe Deus o que diz, o que fala, não tem filtro nenhum, está no meio de pessoas que não falam a sua linguagem cristã, e levanta a mão lá cultuando a Satanás, puro e simplesmente isso. Pessoas infelizmente amarguradas, querido, porque nós estamos no tempo de falar de crescimento. O pastor exatamente soltou um texto para falar sobre isso. A questão de doer, de transformação, essas coisas doem. Porque eu não quero abandonar, porque eu acho que as coisas que eu fiz, ou que eu digo que falo, não, porque eu amo, eu sou cara, eu sou missionário, porque eu faço tanta coisa, eu costumo abarganhar um pouco isso com Deus. Eu vou pedir para você entender um pouco melhor do que eu estou dizendo. Abra no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 17. Evangelho de João, capítulo 13, versículos do 1 ao 17. Amém? Então vamos lá. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Todos encontraram, queridos? Amém? Tá, então vamos lá, vou voltar aqui o texto. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei exemplo para que vocês façam como os lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor,
como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quando exatamente eu tenho um texto assim à minha frente, e vai exatamente num ato em que Jesus, aí a gente vai falar de história, de que naquele tempo, para que Pedro, ele fez isso? Porque judeu, ele sempre se achou a última bolacha do pacote. Nós somos a nação, embora estivesse debaixo de servidão na dos romanos, uma série de coisas, já fazia anos e anos que não era mais uma nação independente. Não, mas a gente é o cara. Quando você traz sobre exatamente essas questões, esse contexto, e Pedro vem falar o seguinte: olha, não, Jesus, mas você, não, pera aí. Você vai lavar os meus pés? Você vai fazer isso? Não, de forma nenhuma, você é o mestre, você é Deus. Não faz isso não. Olha, simplesmente, primeiro ponto, você não tem parte comigo. Quando nós entendemos exatamente sobre tudo isso que eu estou falando, porque eu sei, eu contexto, eu faço. Eu escutei uma frase muito forte hoje pela manhã, numa das partes desse texto. Exatamente sobre a questão da piedade que no livro de Tito fala. Só que por um certo nosso achismo cristão, eu acho que é assim, eu me acho, eu já fiz, porque eu amo, eu sou, eu faço, eu aconteço. Exatamente uma atitude de Pedro sobre uma frase que eu escutei, que diz o seguinte: arrogância, na verdade, ela vem disfarçada de piedade. Porque eu sou piedoso. Eu sou o cara, eu amo, eu faço. O que Jesus disse para quando Judas, os Iscariotes, que aquela mulher derramava aquele líquido, aquele perfume puro sobre a cabeça de Jesus? Não deixa que ela faça isso, não, que dê aos pobres. Jesus falou: os pobres, Judas, sempre estarão com você. A minha piedade, porque, nossa, eu preciso ajudar aquela pessoa, como eu sou um cara, gente boa. E quando eu escutei essa frase, eu fiquei parando, e a arrogância, na verdade, ela vem disfarçada de piedade. Porque, na verdade, eu sou uma pessoa piedosa. Eu sou uma pessoa que, missões, trabalho, eu sou movido pela graça, eu sou batista. Como o pastor falava aqui, eu sou batista, nós somos os detentores da palavra. Nós enchemos o peito para exatamente falar sobre isso. Nossa, a gente conhece demais a Bíblia, a gente é o povo, quase que nação eleita, quase que a gente troca com os judeus, né? E nós paramos para pensar exatamente em textos que parece que é uma coisa tão simples hoje. Mas aquela verdade, um ato, Jesus falou: olha, vocês entenderam o seguinte, eu sou mestre de vocês, eu faço, eu estou aqui para servir. Agora vocês façam um com o outro, porque isso que eu ensinei que você fizesse. Quebra a tua arrogância, você não é piedoso coisa nenhuma. Não barganhe com Deus dizendo que eu sou uma pessoa que eu acredito no trabalho com os indígenas, eu acredito no trabalho da Cracolândia, eu acredito no trabalho do Lar Batista, eu acredito em tantas coisas. Senhor, mas eu dou a vida por isso. Mas se mal eu consigo orar pela vida do meu irmão. Mal eu consigo, como foi falando aqui, dar uma boa noite. Se eu sou espelho de Cristo, se eu digo que sou piedoso com as pessoas lá fora, mas sequer eu consigo fazer isso que é tão simples. O crescimento depende de muita coisa. Movidos pela graça é um tema que para mim é ótimo.
Mas exatamente nesse último versículo, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão vocês se as praticarem. Quando o Caraça falou aqui, eu preciso de dinheiro para estar feliz, claro que você precisa de dinheiro para pagar suas contas. Você não vai chegar na Sabesp lá e falar, olha, não é para cortar minha água porque eu não preciso de dinheiro. A água vem do Senhor. Foi o Senhor que preparou tudo, né? Tudo é do Senhor. Então você não vai cortar água não, porque eu não preciso pagar água, a água é de Deus. É nesse sentido. Aí vamos entrar em outra questão, que é questão de dar testemunho. Questão de testemunho, de você pagar suas contas, isso é um outro tema de uma outra mensagem, nós não vamos aprofundar nisso. Quando Jesus fala, felizes serão vocês se as praticarem. Quem foi que depois, a gente vai lembrando, quem foi que fez isso, que disse, olha, eu posso, já aprendi a passar fome, já aprendi a ter fartura, já disse, já passei por humilhação, já fui exaltado, já aconteceu um monte de coisa. É o chavão que todo mundo diz, tudo posso. O cara enche o peito ainda para falar, tudo posso, aquele que me fortalece. Paulo exatamente, ele sabia em todas as etapas que ele poderia, que ele passaria o que ele já passou. Mas Jesus disse o seguinte, olha, pode, o termo que eu vou usar, pode quando está descendo nas suas costas, no seu lombo, enfim, permaneça na minha palavra. Permaneça naquilo que eu ensinei a você. Que exatamente Jesus, felizes serão vocês se praticarem. Ensine os outros a verdade, de que eu sou o caminho, a verdade e a vida, de que você tem que orar em favor daqueles que vos perseguem, vos maltratam. Você vai circulando a Bíblia e você vai entendendo isso. Mas se eu continuo afirmando, me barganhando com Deus porque eu canto, porque eu faço uma série de coisas, não vou mexer com o pessoal do louvor. E nada, não foi ninguém que eu vi, que presenciou, que me disse aqui da igreja. Certa vez eu estava conversando com alguém que por si só cantava, tocava no louvor, e ele me disse a seguinte frase: eu odeio gay. Ele falou para mim: eu odeio gay. Eu falei, cara, você está entendendo o que você está dizendo? Você tem que amar essas pessoas. Sei que não é fácil, é difícil, de repente até é complicado. Mas tem que amar. Não, eu odeio. Eu falava com toda a convicção, mas saía de dentro para fora com prazer, dizer eu odeio. Certa vez estava eu, certa vez não, sempre estava na igreja, estive lá. Estava lá e a pessoa, o pastor chama oração, aquele momento, todo mundo chora. Ai, que coisa linda! A presença do Senhor está aqui. É batista, mas quase só não roda, não faz o círculo, porque eu sou batista, não posso. Só não falta rodar, rodopiar e vai lá aqui, pé na terra, como o pessoal lá fala. Só não faz isso porque é batista. Faz essas coisas, beleza. E foi lá, nossa, que momento, que emoção. Eu lá olhando. Nossa, como Deus é bom, né? Só que por um costume meu, de anos de viver na católica, lá você sempre tem que orar de olho aberto. Você não pode fazer exatamente o que acontece. Eu criei esse hábito, eu consigo orar com o olho aberto. Ô Senhor, sonho. E eu vi aquela pessoa tocando, tá? Nossa, não tá lá, tá legal, tá bacana. Ele tirou a guitarra, não, violão, lembra agora, violão. Tirou o violão, largou o violão, e naquele momento, todo mundo vendo, ele saiu de lá de cima, correu lá embaixo e foi abraçar alguém. Eu falei, tenho certeza que esse camarada não é gay, que ele foi abraçado. Por que ele fez isso? Eu fiquei me perguntando, falei, Senhor, essa mesma pessoa que eu escutei aquele dia que me deixou muito triste, eu saio, todo mundo está vendo aquele momento bonito, nossa, como Deus tocou, coloca o violão no chão, vou abraçar, orar pela outra pessoa, deixou de tocar, Deus é isso, deixou de tocar, estava tocando aqui, desce lá para orar pelo outro. Bonito.
Parece? Eu acho que eu tenho que aprender muita coisa sobre isso, porque é totalmente incoerente. Isso não tem coerência nenhuma. Porque a pessoa tem a sua dificuldade, o seu problema, ele odeia. Eu não sei. Falei assim, eu me ensino, porque eu não estou entendendo nada. Eu preciso entender esse momento, essas coisas. Sabe, querido, eu vou pedir para você ler aqui o versículo 14 comigo. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Quando exatamente Deus fala sobre isso, Jesus falando isso para Pedro, ensinando para todos eles, crentes, pessoas que entendiam de fato que era o cristianismo agora, o evangelho, nós temos exatamente a mania de porque achar que eu sou piedoso, eu sou grande. Olha como eu sou bacana, eu sou bom. Sou uma pessoa que eu faço. Eu escutei uma outra frase hoje pela manhã que isso mexeu comigo. O homem grande é aquele que faz sentir o outro grande. O homem grande é aquele que faz sentir o outro grande também. O meu desejo é que aquele outro encontre a Cristo como também encontrei. O meu desejo é que aquela pessoa seja curada do problema que ela tem, o seu problema interior, as suas mágoas, as suas dores, para que eu tenha a capacidade de achar que eu sou grande, querido. Jesus, ele explica depois no texto, para que você faça lindo, você seja grande, você precisa fazer que o outro também seja grande. Para estar bem, para ensinar a ela que ela precisa se alegrar no momento da dificuldade das noites, para caminhar junto e não dizer que eu odeio. E vou abrir um parênteses, a pessoa que disse isso para mim, ela fazia trabalho missionário também. Fecha parênteses. Também fazia. Mas existem suas classificações. Então, exatamente quando Jesus ensina, olha, eu fiz isso para que você faça a mesma coisa com o outro. Eu sei que não é fácil. Mas exatamente você precisa ter tudo possa, ou as suas atitudes, para que as pessoas possam ouvir aquilo que você está dizendo. Tu não acha que eu sou o cara, é porque Deus, parece que Deus está sempre apoiando atitudes dele. A Bíblia sempre diz o que? Faça o que? No alto? Sonde o que? O homem tem que sondar o quê? Si mesmo. E de repente, faz quanto tempo que você não sonda, não se coloca diante do Senhor? Só para finalizar, queridos, quando Jesus, nos seus embates com os fariseus, nós conhecemos muito essa frase, que na verdade são algumas, né? Jesus fala, malditos são vocês, fariseus, que ficam na porta do céu. Não entram e nem permite com que os outros entrem. E tem outro de Jesus falando, não sejam como sepulcros aiados, uma coisa linda, bonita por fora, mas que por dentro é só cheio, é só podridão. Talvez aqui o pessoal, até hoje eu lembro disso, o pessoal assim da minha idade, né? Não sei a galera que nasceu aí depois sei lá, do Kassab, alguma coisa assim. A lei da cidade limpa. Aquilo me chamou muita atenção, principalmente com relação quando você faz esse paralelo com o cristianismo, né? Você lembra
alguns versículos, Deus vai te falando, fala, compartilhe, troque ideia com você, né? Então, tá vendo? E você percebe, talvez alguns lembrem aqui, de que muitas fachadas de muitas lojas, elas foram, você percebia, você passava na rua e tinha várias. Aquela fachada bonita, aquele letreiro espetacular, brilhoso. Aí vai na padaria, né? Aí o pão clique, tipo assim, né? Um pão, 2 pães, aí à noite iluminava o primeiro, segundo, terceiro, voltava, coisa bonita, né? Só que quando começou a desmontar aquilo ali, era só sujeira, ferro retorcido, enferrujado, tudo podre. Os outdoors que eu via, nossa, que era bonito, né? Tirou todas aquelas plaquinhas, tá o ferro lá apodrecido, por trás está sujo, podridão. Aí você lembra do texto, tem uma coisa linda por fora, mas por dentro, por trás está cheio de sujeira, de podridão. Que a nossa oração, querido, seja cada dia nós nos colocarmos diante do Senhor e não permitir que essa pseudo, talvez, piedade, ou esse cristianismo que nós dizemos que nós professamos, nós falamos, que a nossa oração seja cada dia para nós nos colocarmos diante do Senhor, para que Ele diga quem de fato nós somos. Porque talvez eu já te tenha falado isso daqui. O que o outro vai pensar de você, talvez isso não tenha tanta relevância. Se preocupe qual é o conceito que Deus tem de seu respeito. Não, mas a Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito. Entenda mais isso. Ele fala exatamente porque Ele ama você. Mas exatamente Ele tem concordado com suas atitudes. Tem concordado com o que eu digo que sou, falando, não sou cara, sou pessoa. É sempre preciso que você faça uma sondagem, um check-up dentro de você, porque exatamente eu tenho que me preocupar com aquilo que Deus tem a falar a meu respeito. Porque uma frase, uma outra que eu aprendi, não adianta eu ser alguém aprovado por homens, mas reprovado por Deus. Amém, queridos?